Agora, a próxima pessoa que vai falar é uma pessoa que está bastante ligada com o W3C. Na verdade, ele é especialista em desenvolvimento no W3C e de um assunto que é bastante pertinente, que é a acessibilidade. Então, com vocês, o Reinaldo Ferraz. Bom, obrigado, gente. Obrigado a toda a organização do evento pelo convite. Bom, primeiramente, bom dia, né? É um prazer poder estar aqui e falar de um tema que eu, especialmente, sou um militante da causa da acessibilidade, me apaixonei pela causa de acessibilidade na web. E acho que até por isso que eu fiz essa brincadeira de juntar as duas coisas que eu gosto muito, que é acessibilidade e Star Wars, para poder deixar um pouco mais fácil a conversa. E o que eu queria fazer aqui era apresentar para vocês algumas dicas que você já pode implementar no seu código, que você vai melhorar a acessibilidade na web do seu código, não só no básico do HTML, a gente colocar texto alternativo em imagens e tudo, mas a gente poder colocar algumas coisas a mais utilizando alguns recursos de WAI área. Mas eu vou chegar nesse momento e queria mostrar para vocês como funciona e qual é o retorno que a gente tem quando a gente coloca acessibilidade na web de uma forma muito clara. Para começar, eu queria fazer uma introdução rápida sobre acessibilidade na web, quais são algumas questões importantes sobre a acessibilidade na web no Brasil, antes de poder falar da parte mais mão na massa. Bom, só para me apresentar, eu sou o Reinaldo Ferraz, esse aqui é meu perfil no Twitter. Eu trabalho com desenvolvimento web já desde o século passado. Eu comecei por volta de 94, 98, eu comecei a desenvolver dentro de uma empresa. E aí já fiz muito site em Flash, já fiz muito site em tabela, já fiz bastante porcaria e eu consegui... aí eu comecei a entender um pouco mais o que era W3C, até porque quando eu desenvolvia, eu nem sabia para que servia um doctype, o editor de HTML colocava um doctype 3 lá em cima, que às vezes o JavaScript não funcionava, eu arrancava aquilo e funcionava direitinho. Então, depois com o tempo você começa a entender a necessidade e a real importância das coisas. E aí eu comecei a me envolver com desenvolvimento web, com padrões web, até que eu comecei a me envolver com acessibilidade. Aí eu me apaixonei por esse tema, sou um militante, e a minha ideia aqui era poder aproximar vocês dessa realidade da discussão da acessibilidade na web. Então, além de trabalhar no W3C, eu escrevo também no blog do W3C Brasil, escrevo para o Tableless e para o eMasters alguns artigos especialmente relacionados a desenvolvimento web e acessibilidade. Só para falar rapidamente o que eu faço, bom, o W3C, acho que todo mundo aqui já conhece, é um consórcio internacional que desenvolve os padrões para a web. Então, HTML, CSS, SVG, e, bom, são mais de 100 padrões, todos eles criados para uma web, para que a gente consiga ter a evolução de uma web livre e aberta. Então, qualquer um pode participar, qualquer um pode discutir, pode participar das listas de discussão do W3C. E o mais legal ainda, você não precisa pagar nada, você não tem que... você tem que pedir autorização para ninguém para poder utilizar um padrão do W3C, porque ele é feito em conjunto com a comunidade de uma forma livre e de uma forma aberta. E o W3C no Brasil ele começou em 2008, e é uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do NIC-BR. Mas qual foi a sacada e qual foi o objetivo de trazer um escritório do W3C? Acho que o grande motivo é poder aproximar a comunidade brasileira das discussões internacionais e para que a gente possa levar a nossa realidade como desenvolvedores brasileiros para uma discussão internacional, para que a gente possa colocar esse nosso ponto de vista da nossa realidade numa discussão internacional, porque esses padrões desenvolvidos globalmente, eles têm que também ter a nossa participação. A gente também deve contribuir muito ativamente para esses fóruns de discussão, especialmente fóruns livres e fóruns abertos, que são um deles como o W3C. Para já falar sobre o tema que eu vim aqui para discutir, vamos falar sobre acessibilidade na web. Então, quando a gente fala em acessibilidade na web, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é acesso a pessoas com deficiência. Então, quando eu falo acessibilidade na web, eu estou beneficiando pessoas cegas, que não conseguem enxergar o conteúdo exibido numa tela, pessoas daltônicas, que não conseguem enxergar um determinado contraste de cor entre determinados elementos, e pessoas com baixa visão, pessoas que têm algum grau de miopia, pessoas que precisam aumentar tamanho de fonte, aumentar tamanho de tela, usar até um ampliador de tela, ou então simplesmente usar um óculos de correção para conseguir enxergar um pouco melhor. Pessoas com deficiência auditiva,
pessoas que não conseguem compreender um áudio na internet, ou então não conseguem compreender um filme que não tenha uma legenda ou não tenha transcrição. E pessoas com deficiência motora. Normalmente, pessoas com tetraplegia, que não conseguem se movimentar do pescoço para baixo. Muitas vezes, ou elas utilizam uma ponteira na testa para poder navegar entre os itens de teclado, navegar pelo teclado, utilizando a tecla Tab, ou então com uma câmera especial que ela coloca no topo do monitor, e essa câmera captura os movimentos da retina, e ela consegue utilizar como se fosse um mouse, e o piscar ele funcionaria como um clique. Então, a palestra do Eduardo aqui foi muito interessante, que ele falou sobre as formas de se acessar, as formas que as pessoas utilizam a sua interface. Então, o X está totalmente relacionado com acessibilidade. Essa história de não coma o usuário, ela tem tudo a ver com a questão da acessibilidade, porque a gente acha que todo mundo todo mundo vai ter a mesma facilidade que eu tenho ao acessar um conteúdo na web. E não é bem assim. Algumas pessoas podem não ter os movimentos das mãos, podem não enxergar, podem não conseguir escutar o que você está colocando na web. E só para mostrar o tamanho do problema, esse daqui é o número oficial do IBGE, que saiu no último censo de 2010. Então, segundo o IBGE, são 24%, aproximadamente 24% da população brasileira declarou ter algum tipo de deficiência. Então, se a gente for colocar em números, são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Desses números, e o mais assombroso é que desses 45 milhões, se você fizer a separação pelo tipo de deficiência, que é visual, auditiva, motora e cognitiva, 35 milhões declararam deficiência visual. Desses 35 milhões, a grande maioria são pessoas que têm alguma dificuldade de enxergar, mas que são, acho que, em torno de 29 milhões de pessoas, mas a gente tem um número de aproximadamente 500 mil pessoas cegas. 500 mil pessoas cegas, segundo o censo do IBGE, que podem ter algum tipo de barreira ao acessar um determinado tipo de conteúdo. E quando a gente fala no mundo, essa é uma estimativa da ONU. São 650 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. É que a gente não tem essa realidade aqui no Brasil, mas quando a ONU faz essas estatísticas, eles estão muito voltados a situações de guerra, de desastres naturais. Tudo isso acaba trazendo aumentando esse número de pessoas com deficiência. A gente aqui não tem determinados tipos de situações, como guerras ou tantos desastres naturais, que possam deixar as pessoas com mais deficiência, mas eu acho que é um número muito relevante para a gente considerar a quantidade de pessoas no mundo que pode ter algum tipo de deficiência. Então, é gente pra caramba. Então, é muita gente que pode estar tendo algum tipo de barreira, pode ter algum tipo de barreira de acesso ao acessar esse conteúdo. Mas, na verdade, quando a gente fala de barreira de acesso a pessoas com deficiência, eu queria até abordar algumas outras situações que eu acho que pode estar relacionada com o nosso cotidiano e muitas vezes não está relacionada com algum tipo de deficiência específica. Por exemplo, usuário de dispositivo móvel. Então, você está no meio da rua, com o solzão que estava ontem aqui, você está no meio da rua tentando procurar um endereço no seu smartphone, incidência de sol na tela do seu celular. Se você não tiver um contraste adequado, se você não tiver um tamanho de fonte, a possibilidade de aumentar e diminuir aquilo, você pode ter algum tipo de barreira ao conseguir acessar aquele conteúdo. Você pode não conseguir, você vai ter que ir para a sombra, você vai ter que aumentar o contraste de tela. Isso também está relacionado com acessibilidade. Pessoas com deficiência temporária, o cara que foi jogar bola no fim de semana, quebrou o braço, não tem muita destreza com a mão esquerda para poder utilizar o mouse, mas ele pode utilizar, talvez até com um pouco de dificuldade, o teclado, mas ele consegue chegar em determinados itens da página. Pessoas que têm medo de utilizar computador. Aqui eu dou sempre o exemplo da minha mãe, que ela começou a utilizar o computador há pouco tempo e ela precisa de ajuda para poder executar determinadas funções. Então, se ela vai acessar uma página, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube, ok, mas se ela tiver que pagar uma conta no banco, ela tem que digitar número da agência, número da conta, uma senha de 8 dígitos, tem que atualizar o Java, tem que executar um guardião, ele tem que fazer... Ela desiste, ela pega o carro e vai até o caixa eletrônico pagar essa conta. Então, isso é muito relevante, até porque você tem um gap de pessoas que... a gente ainda tem muitas pessoas que não são nativas digitais, que estão entrando agora nesse universo da internet, especialmente na web. Por isso, a web ela tem que proporcionar uma certa facilidade para as pessoas.
crianças no início de aprendizado. A gente sabe que a linguagem de uma página web para crianças ela tem que ser mais simples. E, finalmente, nós, daqui a alguns anos, considerar que daqui a alguns anos a nossa acuidade visual vai diminuir, a nossa acuidade auditiva, a nossa destreza manual para poder chegar em determinados itens da página, para poder clicar naquele link pequenininho, ou então mesmo considerando um tablet, você poder acertar direitinho naquele link. Eu costumo falar que se a gente não cuidar das nossas páginas, das páginas que nós desenvolvemos hoje, pode ser que lá na frente a gente esteja criando uma barreira de acesso para nós mesmos. Então, se a gente não tomar cuidado, não tornar nossas páginas acessíveis hoje, pode ser que a pessoa que mais vai ser prejudicada seremos nós mesmos lá no futuro. E um outro fato bem interessante quando a gente fala de acessibilidade é que você não tem controle nenhum sobre o seu usuário. Você tem uma infinidade. Ontem a gente estava tendo uma conversa com o pessoal do Terra, são mais de 3.000 modelos de smartphone que podem acessar um determinado conteúdo. Então, você pode imaginar que o cara está usando um iPhone, utilizando um Firefox e está usando o VoiceOver para poder ouvir um conteúdo. Ou então ele está usando um notebook com Ubuntu e está usando uma impressora Braille para poder ler um determinado tipo de conteúdo. Você não sabe como o usuário ele vai utilizar determinados conteúdos. E eu estava falando do celular, porque você ainda consegue identificar até o modelo de celular que acessou a sua página, mas você não sabe se tem uma pessoa utilizando um software leitor de tela. Você não consegue, através de estatísticas de acesso, identificar se a pessoa navegou pelo seu site utilizando algum tipo de tecnologia assistiva específica. Então, a gente tem que deixar a web simples e fácil para todas as pessoas. E eu acho que o ponto importante é que a acessibilidade deve fazer parte da rotina de desenvolvimento. Quando a gente coloca determinadas dicas, determinados recursos de acessibilidade no início do desenvolvimento, ele fica muito mais barato, muito mais fácil de se fazer e de se implementar. Eu dou sempre o exemplo da arquitetura, porque é muito mais. O que é mais fácil fazer? Você ter uma casa, começar a quebrar a parede para poder passar uma cadeira de rodas, ou você construir uma casa pensando que você pode precisar passar por uma cadeira de rodas e você ter uma largura maior? É muito mais fácil você pensar acessibilidade desde o início do projeto do que você ter que ficar quebrando parede e ficar fazendo gambiarra para resolver problemas de acessibilidade. Se não acontece isso, a gente pode colocar algum tipo de situação que, eu vou criar a página acessível. Eu vou fazer uma página para o meu usuário, para todos os meus usuários, e alguém que tiver deficiência ele vai acessar uma outra página com outro conteúdo. Você pode até disponibilizar versões diferentes da página, mas o conteúdo ele tem que ser o mesmo. Senão você corre o risco de colocar como se fosse uma rampa aqui na escada, que você vai colocar 2 conteúdos e que no fim um deles vai estar desatualizado. Então, você pode sim servir outras formas de exibição para o seu usuário, mas o conteúdo ele tem que ser o mesmo, para a gente evitar esse tipo de problema. Então, para isso, eu queria já começar a falar sobre o que a gente pode fazer para tornar o nosso conteúdo acessível. Primeira dica é diretrizes de acessibilidade do W3C, que são as WCAG. Elas foram criadas em 1998, a primeira versão, e a segunda versão é de 2008, então ela já aborda muitos recursos, especialmente recursos multimídia e recursos que não eram contemplados nas primeiras versões do WCAG. E o WCAG ele trabalha de uma forma muito simples, ele trabalha com 4 princípios básicos. A partir desses princípios, você consegue identificar cada uma das situações e verificar como você pode resolver esse determinado problema. Então, assim, o primeiro princípio é perceptível. O usuário ele tem que ser capaz de perceber o conteúdo da web. Ela não deve estar invisível para todos os sentidos dele. O conteúdo ele tem que ser operável. Ela não deve ir o conteúdo ele não deve ir além da capacidade de operar a sua interface. Compreensível, o usuário ele tem que ser capaz de compreender o conteúdo da sua aplicação. E, por último, robusto. O seu conteúdo ele tem que ser robusto o suficiente para que, conforme as tecnologias vão evoluindo, a sua página não fique defasada e você não tenha algum tipo de barreira no acesso dela. E aí, em conjunto com o WCAG, eu queria... na verdade, eu não queria nem separar os dois, eu queria falar dos dois em conjunto, que são as diretrizes de WAI ARIA, que é o Accessible Rich Internet Applications. Basicamente, são atributos que você implementa no seu código HTML
que você melhora muito o acesso de aplicações ricas. Então, aplicações dinâmicas, você consegue trabalhar e manipular elementos para que ele possa colocar uma saída em áudio para determinados elementos dinâmicos. Diferente do WCAG, que ele trabalha com a estrutura semântica do documento, no WAI Area você consegue mudar e estender a semântica do documento. Eu vou mostrar depois para vocês alguns detalhes, mas, basicamente, o WAI Area trabalha com papéis. Então, ele tem 73 roles, que você define se ele vai ser um slider, se ele vai ser um checkbox, se ele vai ser um menu. E, a partir desses roles, você tem os estados e propriedades. Então, cada um deles você tem uma função de ativo, inativo, você pode descrever determinado conteúdo, você pode relacionar determinados conteúdos, tudo isso utilizando apenas alguns atributos dentro do seu HTML. O mais legal é que utilizar atributos de WAI Area passam na validação de markup de HTML5 do W3C. Se você fizer a validação de WAI Area com XHTML, ele não vai passar, mas em HTML5 ele já valida. Até porque ele já foi implementado há muitos e muitos anos já por diversas tecnologias assistivas, como, por exemplo, o JAWS, que é o principal leitor de tela utilizado por pessoas que não enxergam. Desde a versão 10, ele já dava suporte a esses landmarks. Ele já está na sua versão 14. O NVDA, de 2010, já está na versão de 2013, e o VoiceOver, desde o iOS 4, ele já dá suporte aos landmarks de WAI Area. E até porque o atributo role, ele se tornou esse ano uma recomendação do W3C. Então, você já pode implementar no seu código, você tem a validação pelos validadores do W3C, e ele já foi muito bem implementado em diversos navegadores, e ele já tem uma aceitação muito boa. Até por isso, já se tornou uma recomendação. Então, agora eu queria mostrar algumas coisas efetivamente relacionadas a essas diretrizes que eu comentei e mostrar ele funcionando junto com um software leitor de tela. Eu não sei quantos aqui de vocês já ouviram, né, um software leitor de tela funcionar. Legal, tem um bom grupo. Eu queria mostrar para vocês como ele se comporta com determinados elementos e determinados recursos que eu coloco na minha página web. Vocês vão ver como faz diferença eu acrescentar uma informação muito pequena numa página e como ele vai fazer uma diferença muito grande quando eu estiver navegando com o software leitor de tela. Então, o primeiro ponto é texto alternativo. O texto alternativo que eu coloco em imagens para que elas possam ser descritas por um software leitor de tela. Basicamente, é aquela dica de se colocar um atributo alt e você descrever aquela foto. Lembrando que esse atributo alt ele é indexado por ferramentas de busca, então você já tem mais um pontinho de SEO nessa brincadeira, mas esse tipo de recurso ele funciona quando aquela imagem não carregar, você pode exibir esse texto. E se essa imagem carregar, ele fica escondido por trás e só vai ser lido por um software leitor de tela. Mas eu queria ir um pouco mais além, porque aí você fala, pô, mas eu tenho uma imagem que está dentro do meu CSS e eu gostaria de descrevê-la. A princípio, imagens que você poderia colocar que fazem sentido dentro daquele seu documento, o ideal é que ela fique dentro do seu HTML. Mas, por algum motivo, você está fazendo um sprite, você está fazendo alguma outra coisa, e você precisou colocar essa imagem no seu CSS, e você quer descrever essa imagem, você pode fazer com alguns recursos de WAI Area. Eu coloco por exemplo, eu coloquei uma foto dentro de uma div, coloquei um role IMG, e coloquei um area label para descrever o que ele vai ser exibido. E o outro exemplo é uma imagem, simplesmente uma imagem do logo do W3C em PNG, com o alt escrito logo do W3C dentro do HTML. Aí eu queria já partir para mostrar para vocês alguns exemplos com um navegador e um software leitor de tela. Não vai cair? Oi, alô? Então, esse daqui eu estou utilizando o NVDA, que é um software gratuito. Ele funciona... Alô, está me ouvindo? Alô? Alô? Mais fácil trocar. Alô? Então, esse daqui é o NVDA. Ele funciona... Eu estou utilizando o NVDA com o Firefox. Eu queria mostrar para vocês a diferença
que eu coloquei 2 colunas de imagens, uma delas eu não descrevi o alt, e na outra eu descrevi o alt de forma adequada. Olha só o que acontece. Imagens link, imagens link, imagens link, imagens link. Para quem não está vendo o que essa imagem significa, ela não representa nada. Agora, só para eu colocar o atributo alt, olha só como é que ele aparece. Foto de uma lâmpada branca, gráfico link. Foto de um ursinho de pelúcia marrom com uma gravata borboleta no pescoço, gráfico link. Tá, eu exagerei. Foto de uma chave, gráfico link. Foto de 4 pegadores de roupa, gráfico link. Então você vê, é um detalhe tão simples e uma coisinha tão fácil de se fazer e que já melhora muito o acesso de pessoas com deficiência. Agora eu queria mostrar aquele segundo ponto, que é mostrar a diferença entre eu utilizando o role IMG e colocar a descrição em área e a descrição dentro do alt do HTML. Gráfico logo do W3C dentro do HTML. Logo do W3C dentro do HTML. Logo do W3C que está dentro do CSS. Então, a descrição eu coloco do jeito que eu quiser, mas eu consigo colocar a descrição da forma que eu achar necessário, utilizando esses recursos de texto alternativo. Saltar conteúdo repetido, possibilitar que o seu usuário não precise passar por diversas partes do seu site que são repetidas, que ele tenha uma possibilidade de poder mudar um determinado conteúdo, saltar por um determinado conteúdo. Por exemplo, basicamente é você colocar uma âncora, talvez como o primeiro ou segundo link do seu site, que vá para o conteúdo do seu site. Qual que é o grande problema dessa técnica? Existe um bug do WebKit, que desde 2009, que se você coloca esse tipo de recurso e você fizer a navegação com o mouse, se você clicar nesse saltar para conteúdo utilizando um browser WebKit, ok, primeiro link, segundo link, saltar para o conteúdo, acessei. Ele move o meu foco para cima, só que se eu der o próximo tab, ele continua navegando por toda a página. E isso acaba sendo um problema, mas eu acho que a forma de se utilizar esse tipo de recurso, ele é muito útil, não só para pessoas com deficiência visual, mas com deficiência motora, que vão precisar clicar 30 vezes num link para chegar no meio da página. Então, o ideal é que você possa proporcionar esse tipo de recurso. Se não for possível, na verdade, não seria nem a questão de se não for possível, mas eu acho que, em conjunto disso, o ideal é você trabalhar a sua estrutura de cabeçalhos de forma adequada. Pessoas que utilizam software leitor de tela, elas conseguem navegar por atalhos de teclado. Então, toda vez que eu pressionar a tecla H, eu navego pelos cabeçalhos da página. Se eu pressionar a tecla 1, eu vou navegar pelos cabeçalhos de nível 1. Tecla 2, nível 2, e assim por diante. E a mesma coisa com relação a outros elementos da página. Por exemplo, F eu navego por formulários, T eu navego por tabelas, L eu navego por listas e assim por diante. Então, a estruturação de cabeçalho é uma das coisas mais importantes da página, porque se eu já estiver acostumado com a navegação naquela página, o que eu vou fazer? Eu sei que todos os títulos de notícias são H2, então eu já vou direto navegando por H2 e eu consigo chegar em determinados pontos da página sem a necessidade de passar por todo aquele conteúdo que eu já conheço. Agora, se as páginas se comportam de maneiras diferentes, aí eu acabo tendo problema e vou ter que descobrir como navegar de forma adequada. Focus, fazer a navegação via teclado, proporcionar que o seu usuário consiga chegar em determinados pontos da página, na verdade, por todos os pontos da página, simplesmente navegando via teclado. Então, a dica que eu daria com relação a Focus é, sempre que você tiver uma função relacionada a passar o mouse, você considerar também o foco via teclado, porque aqui eu estou dando os exemplos de CSS com JavaScript, que se eu passar o mouse, ele vai fazer alguma coisa, vai mudar de cor, vai abrir um submenu, vai fazer alguma outra coisa. Mas se eu fizer um acesso com o tab, ele também, se eu fizer o foco via tab, ele também executa essa função. Isso é extremamente importante, porque assim eu consigo chegar em determinados pontos da página. Eu queria até mostrar um outro exemplo para vocês. Olha só que interessante. Eu tenho aqui um menu e submenu só feito com CSS, que eu consigo navegar, ele tem itens que eu passo o mouse, abre o submenu. Só que eu não consigo chegar nele via teclado. Tudo isso daqui está com o pseudoelemento de hover. Eu não consigo chegar nele via teclado. Então, isso daqui tem uma barreira séria de acessibilidade. Então, são esses pequenos detalhes que a gente pode resolver e melhorar o acesso de muita gente.
Formulários. Algumas dicas legais para poder trabalhar formulários dentro de página web de forma acessível. E os formulários têm recursos tão ricos que a gente pode deixar ele cada vez mais dinâmico, mais interessante e deixar muito mais confortável para o nosso usuário. Então, o primeiro deles é agrupar o seu formulário, seus blocos de formulário dentro de field sets. Então, dentro do seu field set, eu posso colocar aquele elemento de legend para descrever o que é aquele bloco de conteúdo. Então, se eu tenho, por exemplo, dados comerciais, eu posso criar um field set, colocar um legend de dados comerciais, depois os dados, pedir dados residenciais da pessoa. Sempre fazer a relação de label com IDs. Então, eu tenho o meu input type, que eu declaro um ID, e faço a relação com o elemento label. Agora, uma coisa legal é utilizar esse atributo de área described by para fazer a relação com um outro texto, um texto complementar que ele vem na sequência desse meu formulário. E também mostrar um detalhe com CAPTCHA. Acho que aqui todos vocês estão familiarizados com CAPTCHA, de você ter que preencher um campo de formulário, você ter que digitar as palavrinhas, as letrinhas todas tortas que aparecem na página. O problema é que muitas vezes nós que enxergamos, nós não conseguimos resolver essa questão, e normalmente os CAPTCHAs eles têm uma barreira séria de acessibilidade. E eu queria depois mostrar para vocês um exemplo para a gente tentar preencher um formulário com um CAPTCHA, só para mostrar para vocês a dificuldade dessa situação. Mas primeiro eu queria ir para a questão do formulário. Eu vou ligar de novo aqui o leitor de tela. Casa de espetáculos Google. Nome do artista, edição possui autocompletar. Dá para colocar descrição relacionada ao campo. Então, o que eu fiz aqui? Esse autocompletar está relacionado com a funcionalidade do browser. Mas o que ele fez? Quando eu fiz o primeiro foco no meu formulário, ele já identificou que eu estou num grupo de um field set, ele já leu o grupo que esse field set está, ele leu o label que está relacionado a esse campo, e ele, depois que ele colocou, que ele leu essa informação desse campo, ele ainda me disse qual a informação complementar que eu tenho relacionada a esse campo. Então, são pequenos detalhes que você consegue colocar informações complementares, tipo dizer que esse campo é obrigatório, você pode preencher esse campo de determinada forma, e por aí vai. Agora eu queria mostrar para vocês, para a gente fazer um teste bem bacana, preenchendo esse formulário, com o leitor de tela. Nome, vamos lá. Eu vou colocar só qualquer coisa para facilitar. Nome, edição, possui autocompletar em branco. E-mail, edição, possui autocompletar em branco. Endereço, edição, possui autocompletar em branco. Bom, eu não vou preencher todos, só vou passar pelos campos, só para vocês poderem identificar. Telefone, edição, possui autocompletar em branco. Cidade, edição, possui autocompletar em branco. Estado, edição, possui autocompletar em branco. Digite os caracteres da imagem para sabermos se você é realmente humano. Gráfico link. E agora? Então, nessa situação, o que eu poderia fazer? Se eu não estou enxergando esse conteúdo, qual vai ser a minha reação? Ou eu vou procurar um script, ou vou procurar um plugin para que eu possa quebrar esse tipo de CAPTCHA, ou então vou ter que chamar alguém para me ajudar a resolver esse problema. Então, deixa eu tirar o som e vamos dizer que eu vou chamar alguém para resolver esse problema. Eu vou tirar essa camada preta daqui para vocês poderem ajudar a identificar para que a gente possa preencher esse CAPTCHA. É interessante porque esse tipo de CAPTCHA, isso aqui eu peguei num CAPTCHA de verdade, isso aqui deve funcionar, mas eu acho que é uma brincadeira, é uma sacanagem. Mas o recado aqui é mostrar para vocês que a gente está criando um tipo de barreira para evitar que as máquinas, que robôs acessem o conteúdo, só que um robô consegue resolver isso daqui. Eu consigo criar um script que consegue resolver essa equação. E uma pessoa vai demorar muito mais. Ela pode até conseguir, mas ela vai demorar muito mais para conseguir resolver isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com os CAPTCHAs que a gente coloca, que a gente pode estar tentando evitar que robôs acessem o conteúdo, mas você está evitando que pessoas também consigam preencher esse conteúdo para você. Slider, poder utilizar um recurso que você, por exemplo, você quer fazer um mapa, você quer fazer um zoom, aumentar e diminuir o volume de uma aplicação.
você pode fazer um tipo de slider utilizando alguns recursos de WAI área que você consegue fazer a leitura desse número. Conforme ele vai mudando, ele vai passando, ele vai transmitindo em áudio esse texto. Deixa eu mostrar para vocês ele funcionando. Se eu quiser colocar um valor maior, não quiser ir um por um, eu posso voltar aqui. Esse daqui é só um exemplo que foi feito até pelo site do Paciello Group, para poder mostrar como funciona um slider, para que você possa ter um retorno com áudio. Mas aí, eu estava tendo um bate-papo com o Almir Filho, da Globo.com, num evento que a gente participou. Ele falou, poxa, mas você tem um código gigante para fazer um slider, e no HTML5 a gente já consegue fazer isso com input type range. Será que isso daí também ele não é acessível? E aí eu fui dar uma pesquisada nessa época, eu não tinha nem me tocado que daria para fazer, e a resposta é sim, dá para utilizar o input type range para poder fazer esse tipo de manipulação e ter um retorno em áudio para o seu usuário. Esse site aqui é bem interessante, chama html5accessibility.com. Ele, por mais que ele esteja desatualizado, da última vez que eu acessei, ele tinha, acho que, atualização do começo do ano, mas ele vai verificando cada uma das features de HTML5 e vai mostrando como anda a implementação nos navegadores e qual é algum tipo de barreira que ele tem. Ele fala sobre navegadores para Windows e para Mac. Aí eu queria mostrar ele funcionando com input type range. E aqui eu estou fazendo, basicamente eu peguei aquele exemplo que eu tinha pego do input type text e simplesmente mudei para input type range. Então, toda aquela informação de field set, legend, do described by, ele vai fazer a mesma coisa. Quando eu chegar nesse campo, se eu não começar a fazer essa manipulação, ele vai ler toda essa informação que está relacionada ao formulário. Contraste, sempre verificar, considerar um contraste adequado entre os seus elementos da página. Isso é importante porque pessoas daltônicas podem não enxergar determinados tipos de cor. Então, uma das recomendações do W3C é nunca utilize somente a cor para transmitir alguma informação. Só para mostrar para vocês um exemplo, olha como ficaria a página do W3C com... Eu não lembro qual deficiência que eu tinha colocado, porque você tem... O daltonismo ele tem alguns graus de daltonismo de pessoas que não enxergam azul, algumas pessoas não enxergam vermelho, outras não enxergam, só enxergam em preto e branco. Mas aqui eu tirei uma das cores, e você percebe como impacta você não conseguir enxergar um contraste adequado. Mas aqui eu consigo ler o conteúdo da página. Mas eu queria mostrar para vocês uma outra coisa importante relacionada ao contraste, que é relacionado a questões que podem surgir, deficiências que podem surgir com relação com a chegada da idade. Por exemplo, miopia. Esse aqui é um simulador para poder mostrar para vocês esse desfocado, como uma pessoa com miopia estaria lendo esse conteúdo. Isso relacionado a deficiências que podem chegar com a idade, considerando catarata, que além da camada esfumaçada, você tem uma camada marrom em cima dela. E o glaucoma, que você vai perdendo, além do esfumaçado, de você não conseguir enxergar claramente aquele conteúdo, você tem uma redução do seu campo focal. Então, você tem que ter um contraste adequado para você beneficiar pessoas que podem ter algum tipo de deficiência, especialmente relacionado com a idade, ou então mesmo considerando a questão do daltonismo. Declarar o idioma da página. Isso daqui é muito importante, porque... se a gente for considerar declarar o idioma da página, basicamente é colocar um lang igual PTBR no topo do seu HTML e você poder, no meio do seu texto, você poder mudar esse idioma. Pode parecer uma coisa besta, mas, primeiro, você está dizendo para todo mundo que a sua página ela tem um idioma. Você não precisa que as ferramentas de busca, qualquer tecnologia tem que fazer combinações para descobrir o idioma da sua página. E para um leitor de tela, isso é fundamental, porque se eu tiver um leitor de tela configurado para ler o meu conteúdo em português e ele chegar numa página em inglês,
ele vai começar a ler, como se fosse um brasileiro que não sabe falar inglês, tentando ler um determinado conteúdo. Eu queria mostrar para vocês isso funcionando na prática. Então, o que eu fiz? Eu tenho a página em português, só que eu declarei esse texto, esse elemento, como em inglês. Então, o meu sintetizador, ele reconhece que eu estou utilizando um outro idioma e ele passa o vocabulário adequado. Só que se eu não fizer isso, olha só o que acontece. Agora, imagina você ler todo o conteúdo de uma página dessa forma. Só que aí não, tudo bem. Aí a pessoa para, ela identifica que aquele idioma está sendo falado errado, ela vai, tem que configurar o seu software leitor de tela para que ele possa ler aquilo de forma adequada. Não, não é isso. É o que eu costumo falar. Não deixe a inteligência para o navegador, para as tecnologias do usuário. A inteligência ela tem que estar dentro da sua página. Você deve comandar a inteligência que você vai passar da sua página para o usuário. Landmarks. Tem alguns recursos que você pode acrescentar na sua página que você consegue melhorar a navegação até para saltar blocos de conteúdo repetido. Eu tenho aqui um exemplo do site do W3C, considerando todos os novos elementos de HTML5. Então, eu tenho o header, o nav, o article e o aside. Só que algumas tecnologias assistivas elas ainda não têm suporte, eu não consigo ler e não consigo navegar para saltar esses blocos. Por exemplo, se eu quiser ir direto para a navegação, se eu quiser ir direto para o aside. O JAWS 14, se eu não me engano, ele já dá suporte a todos esses novos elementos. O NVDA, ele só dá suporte ao header, então eu consigo chegar no cabeçalho da página, mas eu não consigo identificar os outros. Mas o que eu posso fazer nesse meio tempo? Eu posso colocar landmarks declarando role, banner, role navigation, role complementary, porque eu posso navegar por esses landmarks e posso passar por todo o conteúdo que eu não quero e posso chegar diretamente no ponto que eu preciso da página. Então, quando eu declaro esse role main, utilizando as teclas de atalho de teclado, uma pessoa com software leitor de tela consegue saltar todo o conteúdo desnecessário e ela vai ler direto a partir do meio da página, todo o conteúdo na página. Isso é muito útil e, como eu falei, são alguns atributos que você acrescenta no seu código HTML. Status dinâmico. Você pode controlar status dinâmico de determinados elementos e você pode dar uma saída em áudio para cada um deles. Por exemplo, você tem um botão que quando você pressiona ele liga e quando você pressiona novamente ele desliga. Você pode, fazendo manipulação de JavaScript, você consegue editar esse tipo de elemento para que, quando eu fizer o status ligado e o status desligado, utilizando os recursos de area pressed false ou true, ele possa retornar para o meu usuário aquele status, o status atual do meu objeto. E regiões dinâmicas, os live regions, isso aqui é muito bacana, porque considerar aquele tipo de recurso de você ter uma área que fica passando notícias, ou então você está passando algum tipo de informação para o seu usuário, e você quer avisar se você quer ou não que um software leitor de tela ele leia toda vez que aquilo for atualizado. Deixa eu mostrar para vocês isso daqui funcionando, que ele é bem interessante. Então, eu tenho aqui um exemplo de live regions. Basicamente, eu tenho aqueles area live off, que ele não vai ler as atualizações. O polite, ele espera uma ação que estiver acontecendo com o leitor de tela terminar para poder começar a outra. E o assertive, que ele interrompe uma execução anterior do leitor de tela para poder passar essa informação. Deixa eu ligar o leitor de tela para poder mostrar para vocês funcionando. Então, ele está fazendo isso sozinho. Aí, funcionou. Então, eu consigo controlar se eu quero ou não que meu software leitor de tela ele leia conteúdos de status dinâmico, isso tudo manipulando com JavaScript ou a aplicação do jeito que você quiser fazer.
E aí, assim, só para encerrar essa apresentação, eu queria deixar algumas dicas importantes para melhorar a acessibilidade das suas páginas. Então, baseado em tudo isso que a gente apresentou aqui hoje, validação de markup. Então, você fazer a validação do seu HTML e do seu CSS já ajuda bastante a identificar alguma tag que não foi aberta ou fechada direito, você verificar algum problema de acessibilidade relacionado à linguagem de marcação da sua página. Seguir as diretrizes de acessibilidade, então, pegar a documentação do WCAG e do WAI área e poder seguir esse tipo de diretrizes e recomendações. Validação automática de acessibilidade. Existem diversos validadores de acessibilidade que vão ajudar a identificar se, por exemplo, os textos, se todas as imagens têm o alt declarado, se os cabeçalhos estão colocados de forma adequada. Só que esses validadores eles não conseguem identificar tudo. Por exemplo, se eu colocar num site uma imagem com uma foto do Cristo Redentor e colocar o alt sem nada dentro, o validador vai me dar uma mensagem: olha, você não declarou o alt dessa imagem. Só que se eu colocar um espaço em branco, ou se eu escrever foto, ele vai validar, porque ele não consegue fazer a relação entre a foto e o que está dentro daquele conteúdo. Então, a verificação de avisos é extremamente importante, verificar cada um desses avisos para verificar se tem alguma barreira colocada. Fazer testes com tecnologias assistivas, fazer isso daqui eu fiz, instalar um software leitor de tela, de repente desliga o seu monitor, verifica se você não está colocando uma barreira de teclado, se todo o conteúdo é acessível via teclado, ou se utilizando um software leitor de tela eu consigo chegar em todos os elementos da minha página. E acho que o ponto mais importante é colocar acessibilidade na rotina do desenvolvimento. A partir do momento que você coloca pequenas intervenções, coisas simples, como eu mostrei aqui, dentro da sua rotina de desenvolvimento, lá na frente você não tem que ficar se preocupando em resolver um monte de problema, um monte de bug para poder colocar acessibilidade. Já vai estar no seu início de projeto, e você, na sua rotina de desenvolvimento, e você nem vai considerar mais pensar esse tipo de coisa, você não vai ter a ideia é que você não tenha a preocupação com esse tipo de problema naquele momento, por já estar embutido na sua rotina de desenvolvimento. E acho que, só para encerrar, eu queria deixar um recado de uma frase bem interessante de uma arquiteta, que eu fiz uma adaptação relacionada para a web, ela fala sobre arquitetura inclusiva, mas eu acho que essa frase se encaixa muito bem nessas discussões de acessibilidade. Então, se o seu site não está pronto para receber todas as pessoas, o seu site que é deficiente. Então, se você não está preparado para receber uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que está utilizando um software leitor de tela, desculpa, mas o deficiente é o seu site e não a pessoa. Então, era esse o recado que eu queria dar para vocês e queria aproximar cada vez mais vocês dessa comunidade e desse movimento da gente tornar a web literalmente acessível para todas as pessoas. Obrigado, gente. Perguntas? Primeiro, parabéns pela palestra. Eu queria, tem uma grande tendência de carregamento de conteúdo on demand hoje em dia na web. Eu queria saber se a tua as recomendações, o que são feitas, a gente faz os leitores não conseguem ler isso, eu acredito. Eu não tenho tanta experiência assim, mas eu quero carregar mais conteúdo, seja por um slider, seja por qualquer coisa, e o cara não vai conseguir ler isso. Eu sirvo uma nova página, o que eu faço? Não, depende. Dependendo da forma que você colocar, dá para o leitor de tela identificar. Por exemplo, essa relação de conteúdo dinâmico, conforme o seu conteúdo vai aparecendo, você pode colocar também atributos de área que vão ser lidos pelo leitor de tela conforme essa atualização. Mas, na dúvida, o primeiro ponto é testar. Porque pode ser que eu estou te falando isso e daí, na hora que você vai fazer o seu slider, você vai fazer, não vai funcionar, fala, pô, o Reinaldo falou que funcionava e não. Mas eu acho que o primeiro ponto é fazer o teste com essas tecnologias que já existem, que você pode usar com WAI área. E se não der, o que você pode fazer é proporcionar uma alternativa que ele possa ler, ou talvez aquele conteúdo. Eu acho que a grande sacada é não colocar barreira. Eu acho que se você tem aquele conteúdo que você vai navegando, por exemplo, num slider, num carrossel, e a pessoa não consegue chegar naquele conteúdo, aí eu acho complicado. Mas se você conseguir servir para esse usuário, nem que ele seja de uma forma resumida, talvez aquele conteúdo, aquele menu, se a pessoa estiver utilizando um software leitor de tela, eu acho que já resolve boa parte do problema. Mas eu acho que com área você consegue resolver boa parte desses problemas. Só complementando, não existe uma forma de eu disparar um evento indicando que algum conteúdo foi alterado, né?
Para uma Sim, aplicação de sim, real-time, por exemplo. Não, dá para você fazer. Com Tem uma como. área dá. Eu não lembro exatamente qual dos atributos, mas sim, dá para fazer. Interessante. Oi, primeiro, parabéns pela palestra. Uma pergunta também relacionada a conteúdo dinâmico. Hoje em dia, na comunidade de JavaScript, está se falando muito sobre Progressive Enhancement ou não. Eu queria saber o que isso influencia na parte de acessibilidade, se daqui a pouco é realmente ignorável o fato de ter uma página renderizada primeiro pelo servidor e depois fazer manipulação dinâmica só naquele conteúdo. O que tu acha? Tu acha que influencia ou não? Não, porque quando você está falando de acessibilidade, eu estou falando do leitor de tela, eu estou falando da última camada do usuário. Então, acho que a preocupação maior é o que você vai entregar, vamos dizer, do browser para o usuário. A forma que você vai fazer isso antes não tem problema nenhum, mas talvez você tenha que adequar alguns determinados pontos para que aquela saída seja acessível para o usuário. Mas eu não vejo muito problema, não. Obrigado. Primeiro, parabéns. Eu já falo outro. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. Tu acha que, principalmente hoje em dia, com os dispositivos móveis do Touch e com o Windows 8, praticamente forçando o Touch, tu acha que isso não pode prejudicar, principalmente para a deficiência de pessoas com deficiência motora? Digamos, todo mundo já se preparando para o Touch em si, né, para manipulação de coisas, com o dedo, né, e esquecendo de fazer esse tratamento para as pessoas de acessibilidade motora, principalmente? Na verdade, isso é bem interessante, porque quando surgiu o iPhone, teve uma discussão muito grande na comunidade. Poxa, como é que vai ficar a acessibilidade? Eu não tenho mais teclas, né? E sempre a navegação com leitores de tela no mobile era baseada em teclas. E quando surgiu, foi uma surpresa muito grande, porque o iOS, ele tinha o VoiceOver, ele tem uma acessibilidade, ele consegue acessar os elementos, não só da página web, mas como de toda a aplicação de forma muito boa. Mas eu acho que não, eu acho que a tendência é a interface, a forma que você vai desenvolver a interface. Hoje a gente pensa no touch, mas sei lá, pode ser que daqui a alguns anos a gente pense com o poder da mente, alguma coisa assim, a gente consegue acessar o conteúdo. Mas quando eu falo de acessibilidade no teclado, é considerar que eu tenha o acesso primordial através dessa interface de teclado. A partir daí, se eu vou fazer a interface por dedo, se eu vou fazer a interface por uma câmera que vai acompanhar o meu olhar, isso vai acabar sendo consequência de uma acessibilidade ou feita por voz também, né? Por voz também. Mas eu acho que não, eu acho que independente da interface que for utilizada, se você estiver trabalhando conceitos de acessibilidade básicos, você consegue prover para o seu usuário isso. Isso foi uma quebra de paradigma muito grande, porque quando se falou sobre o mobile, muita gente falou, pô, e os recursos de passar mouse? O que eu vou fazer? E hoje em dia o pessoal está trabalhando, você consegue adaptar um determinado recurso para ele funcionar, para ele não ter a necessidade de fazer alguma coisa esperando o passar o mouse ou esperando alguma coisa de uma tecla. Mas o primordial considera o acesso via teclado, porque se uma pessoa não está conseguindo utilizar a interface touch, ela pode simplesmente utilizar um teclado Bluetooth e fazer as manipulações que ela precisa. Eu só queria complementar que o iOS ele tem vários recursos para ajudar a acessibilidade motora. Tu pode, inclusive, colocar o botão do Home dentro da própria tela, em uma posição que ele fique maior do que o botão normal. Sim. Tu pode fazer com que ele vá passando por todos os ícones, e aí tu encoste em qualquer lugar da tela, ele abre aquele menu, vai passando por todas as outras opções, tudo para que a pessoa consiga, mesmo que ela tenha problema de coordenação, usar o aparelho. Sim, sim. E eu queria te fazer uma pergunta sobre os heading levels, que quando surgiu o HTML5, surgiu a proposta de resetar os números a partir dos blocos, né? Começar no article com H1 de novo, começar no footer com H1 de novo. Só que aí, na época, isso gerou muita discussão e muito problema. Eu queria saber como é que isso está hoje em dia, se é possível organizar os heading levels desse jeito, ou se a forma antiga de organizar a partir de toda a página ainda é o mais adequado. Aí acho que entra uma questão mais
da sua opção de desenvolvimento. Tem gente que utiliza a cada bloco, faz toda a estrutura de H1 a H6 para cada bloco de conteúdo. Tem gente que prefere fazer um tipo de organização, o H1 para um título principal e para o conteúdo da página você seguir para os demais. Isso varia, acho que de modo de desenvolvimento para modo de desenvolvimento. Na minha opinião, o que eu acho que... eu tento considerar a página web como se ela fosse um jornal. Então, você tem uma página de jornal, você só tem uma manchete principal. As outras, elas são secundárias e você tem todo o grau de importância de cada uma delas. Mas não tem certo ou errado nesse caso, assim, são técnicas de desenvolvimento. Acho que o ideal é você considerar como você chega naquela notícia. Imagina se você tiver 15 H1s para você identificar. Então, você já consegue saber que, ok, H1 é a parte principal da minha página. Então, ele tem vários pontos principais. Aí você tem que pensar todos os que são secundários a cada um deles. Então, pode ser que você esteja colocando um grau de dificuldade a mais. Mas isso é modo de desenvolvimento. Não tem, na documentação, não tem o certo ou errado para isso. Pessoal, o nosso tempo está esgotado. Eu acredito que o Ronaldo fique disponível no Twitter e por e-mail para responder qualquer outra dúvida que tenha ficado. Ele não vai estar mais disponível no evento, porque ele está voando agora. Então, eu acho que o assunto é bastante pertinente, foi um prazer, assim, foi muito bom, muito bem apresentado. Uma salva de palmas, Ronaldo.